Olá, pessoal. Infelizmente, nesta semana, a minha conexão de internet aqui no prédio está sofrendo umas reformas, alguns reparos, estão trocando o cabeamento. Isso está complicando bastante a gravação e a transmissão das aulas. Então, estou agora roteando o 4G do meu celular para gravar um vídeo curto com as reflexões que deveriam estar mais organizadas durante a aula, para que pelo menos quando você assistir aí via o link do Classroom, você possa pegar o que foi o principal desta semana, tá? O nosso colégio fará uma festa junina digital, uma festa junina online aí virtual no sábado dia 20. E como o empreendedorismo e ética diz que todas as situações são situações para a gente refletir, verificar oportunidades de aprendizados, de crescimento, de aplicação, de sucesso, sempre antes da gente realizar algo, é bom que a gente tenha uma reflexão, um plano, uma estratégia. E eu gostaria que na aula desta semana a gente refletisse um pouquinho sobre o que são as célebres ações. Eu dividi de propósito as celebrações de festas juninas, de festas do mês de junho, juninas, né? Célebre é aquilo que é importante. Ação, atitude. Então, por que é uma atitude importante a gente comemorar, festejar o mês de junho, que é uma tradição de boa parte do Ocidente, dessa parte do mundo que a gente vive, né? Influenciada pelos europeus, mas que, como a gente vai ver nas reflexões de hoje, tem raízes muito mais antigas, tá bom? Ai, deixa eu sair de perto dessa fogueira aqui, socorro. Ai, tá me queimando, queimou minha barba. Ah, não, brincadeira, né? Eu vou colocar aqui mesmo, acho que vai ser o melhor lugar. Vamos para o próximo slide. Ah, não, eu tô mergulhado no chocolate, vou para aqui para cima. Apesar de que eu quero mergulhar no chocolate, vou. Pronto, tá bom. Então, uma grande reflexão que a gente tem que ter é que a matéria-prima que a gente usa para as coisas da cidade, da zona urbana, ela vem da zona rural. E a festa junina, as festas juninas, são uma grande oportunidade da gente lembrar disso. Porque às vezes a gente fala assim, da onde vem um hambúrguer que você come? Fala, da caixa que eu comprei no mercado. Não, meu, a carne veio de algum animal que foi criado na zona rural e que depois foi processado até virar um hambúrguer industrializado. Tudo bem. Da onde vem o chocolate que eu como? Da caixa de bombons que minha mãe comprou no mercado. Calma. E a matéria-prima e o cacau que foi necessário ser plantado, cultivado, trabalho de um camponês, de um homem do campo, para virar o chocolate, né? A paçoca que você come, que vem embrulhadinha, ela veio de um amendoim plantado e cultivado pelo homem do campo. Ô, professor, mas quem que depende mais? O campo que depende da cidade, né? A zona rural que depende da zona urbana? Ou a zona urbana que depende da zona rural? Porque se por um lado eles fornecem matéria-prima aí para a cidade, eles também pegam da cidade as máquinas, as ferramentas, os fertilizantes industrializados, as vacinas para os animais. A gente diz que essa é uma relação de interdependência, um dependendo do outro para melhorar a sua qualidade de vida. Eu realmente acho que existe essa interdependência e acho que se ela for equilibrada é algo bem saudável, algo que a gente deve observar aí numa visão empreendedora, numa visão ética. Só que também é uma questão ética, uma questão de respeito, a gente entender que muitas vezes quem vive nas zonas urbanas se acha mais importante do que quem vive nas zonas rurais. E isso eu posso te afirmar como alguém que estuda história. A zona rural conseguiria viver sem a zona urbana. Durante boa parte da história da humanidade foi assim. Só existia a zona rural. A zona urbana não consegue viver sem aquilo que é fornecido pela zona rural. Lógico que aquilo que a zona urbana oferece para a zona rural ajuda muito a melhorar a qualidade de vida. Mas não seria imprescindível, não seria assim
daria para viver sem aquilo que a cidade oferece para o campo, aquilo que a zona urbana oferece para a zona rural. Sem aquilo que a zona rural oferece para a zona urbana, não daria para a humanidade sobreviver. Então a gente deve ser muito grato e deve respeitar muito os homens do campo, tá bom? Os homens e as mulheres. Como este casal aqui, que está, mesmo com uma idade avançada, mesmo idoso, trabalhando com grande dignidade, aí numa plantação que parece ser uma plantação de milho. Então, as festas juninas, as celebrações do mês de junho, elas têm muito a ver com o campo, são festas rurais. Professor, então, por que a gente comemora na cidade? Primeiro, porque a gente tem uma grande ligação afetiva com o campo. Praticamente todos nós temos algum parente que ou viveu ou vive ainda no sítio, na fazenda, na zona rural, tá? Ou nossos avós, os nossos bisavós, e isso realmente faz com que a gente tenha um carinho muito grande por ele, um aprendizado muito grande com aquilo que eles trouxeram dessas tradições, tá? Só quero que você observe aqui como este senhor está vestido de maneira prática e elegante ao mesmo tempo. Ele está com um chapéu, ele está com uma camisa de botão, uma camisa social, com a manga bem dobradinha, uma calça bonita. A esposa dele está com um vestido. Ele tem um relógio. Opa, passei demais aqui. E é óbvio que ele não está com nenhuma roupa remendada aqui, nem com um chapéu destroçado e nem nada que seja ridicularizável, né? Mas, às vezes, nas festas juninas, a gente vê acontecendo o retratar do homem do campo mais ou menos desse jeito. Lógico, você vai falar assim, professor Fernando, é só uma brincadeira. Tudo bem, você não precisa concordar com tudo que eu falo. Falou, como não, professor? Você é o professor, eu preciso concordar com o que você fala. Olha só, uma coisa muito importante que eu vou te falar. Você precisa respeitar o que os outros falam. Mas você tem o direito de pensar diferente do que os outros pensam, tá? Desde que você respeite e use os argumentos adequados para isso. Eu não gosto muito desta cena de tratar o homem do campo como alguém feio. Como alguém, por exemplo, que sempre tem essas sobrancelhas que parecem um morcego do Batman, ou dentes podres e cariados aí, ou realmente retratar como uma pessoa que sempre é muito feia, mal cuidada, que as roupas estão remendadas, às vezes até colocam remendo de coração no bumbum, assim. Professor Fernando, não estraga com a graça da brincadeira, é só uma brincadeira. Então, eu estou falando que esse é meu jeito de pensar e você tem todo o direito de pensar diferente. Mas eu acho que as festas juninas seriam uma oportunidade para a gente prestar a nossa homenagem ao homem do campo, a nossa gratidão, e eles comemorarem toda a plantação, todo o cultivo, todo o trabalho deles, e não um momento para eles serem ridicularizados, mas para serem homenageados. Se você discordar disso, sem nenhum problema, tá bom? Professor, o que é isso? Todos vocês devem saber que pinturas feitas por homens pré-históricos em paredes de caverna são chamadas de pinturas rupestres. Esta é da pré-história brasileira, lá na Serra da Capivara, né? Tem esta cena que parece que era o tataravô do professor Fernando, ó, um gordinho, meio baixinho, comemorando que o animal adulto que ele criava teve um filhote. Ó, o filhote embaixo, o animal adulto, e ele parece estar bem contente. Tem mais gente contente nessa cena, ó. Parece que tem um casal ali, ou duas pessoas de mãos dadas, meio que comemorando e dançando. Professor, não vai me dizer que tem festa junina desde a pré-história. Não, não falaria isso. Mas que existem comemorações, que é normal o ser humano ficar contente com aquilo que ele dedicou, a sua energia, a sua cultura para produzir, para interferir na natureza. No caso, né, é da agricultura, quando você planta, da pecuária, quando você cria animais. Você fica muito contente, né? Lembra, quando você plantava aquele feijãozinho lá na educação infantil e ele virava um pé de feijão, você ficava contente? Então, as festas que aconteciam principalmente no meio do ano no hemisfério norte, né?
Justamente o meio do ano é quando é verão lá em cima. No calor, existe uma tendência das fêmeas que estão grávidas, pela dilatação dos corpos, pelo calor, terem os filhotes, as plantas, as flores desabrocharem, as frutas crescerem. O calor ajuda no crescimento de diversos seres vivos aí, e no brotar e no nascimento. Pode ver, o ovo da galinha, quando tem um pintinho dentro, precisa do calor dela para ser chocado, né? Várias flores só desabrocham se estão numa estufa quentinha. Então, o calor ajuda no nascimento de diversos seres vivos aí. E lá no hemisfério norte, o mês de junho era um mês que provavelmente tinha grande quantidade de nascimento de seres vivos, né? Seja da plantação, seja da criação de animais. Era um momento de grande festejar. E aí sim, desde a pré-história. Não podemos dizer que se chamavam festas juninas, mas provavelmente o mês de junho era um mês que, por tradição, as pessoas comemoravam muito da vida estar brotando, da vida estar surgindo em intensidade aí por causa do calor. E aí, as festas de agradecimentos e pedidos pela fartura da plantação são muito antigas. Normalmente aconteciam na aproximação do verão, que era no mês de junho, lá no norte, né? Dia 21 de junho começa o verão no hemisfério norte e começa o inverno aqui no Brasil. Professor, e por que a gente comemora? Porque nós temos uma influência portuguesa nas festas juninas. Eles que trouxeram o costume das festas do mês de junho, das festas juninas, né? Muito bem. Os povos antigos, aí sim, desde a pré-história, mas nós temos os hindus, né, os indianos, nós temos os celtas, nós temos os vikings, enfim, nós temos muitos povos antigos com relatos de quando estava começando o calor, fazerem danças em círculo, fazerem quadrilhas, né, aos pares, para comemorar e para agradecer que as forças da natureza tinham ajudado na plantação. Então, festas em homenagem ao calor, ao fogo que vem do sol. Aliás, o fogo, assim, o sol é uma bola de fogo, né? Mas o calor e a luz que vem desta bola de fogo, desta grande estrela aí, o sol, as águas que vêm das chuvas, a fertilidade, né? A você poder plantar uma semente na terra e a semente brotar. Então, ó, o verde simboliza a plantação. A plantação só é possível, a criação de animais, a plantação, porque teve o calor e a luz do sol, a água da chuva e a fertilidade da terra, tá? Então, os povos antigos agradeciam a essas forças da natureza. Isso desde a pré-história. Existiam danças em homenagem ao sol, existiam rituais em homenagens à água, sacrifícios em homenagem à terra, muito bem, danças em homenagem à terra, e acontece que na Idade Média, vamos colocar aí uma idade, um ano só para você não ficar, por volta não, no ano 1000 acontecia, a Igreja Católica era muito forte. A Igreja Católica tinha muita influência sobre as pessoas. Ainda tem, né? Mas no ano 1000 tinha bastante mesmo. E a Igreja Católica falava que ficar cultuando as forças do sol, né, do fogo, da água e da terra era algo que parecia como magia, era algo que parecia quase como uma bruxaria, e que os povos não deveriam fazer isso. Não deu muito certo. As pessoas estavam muito acostumadas já há milhares de anos, ou pelo menos há centenas de anos, a comemorar em homenagem ao fogo, à água e à terra. E mesmo a Igreja Católica falando que não deveriam fazer isso, as pessoas já estavam acostumadas com isso. A Igreja Católica começou a usar uma estratégia assim. Bom, já que não pode vencê-los, vamos nos juntar a eles. E começaram a pegar os santos, os homens que eles achavam exemplares, que eram mais parecidos com cada uma dessas forças, para serem homenageados no mês de junho. Então, olha lá. O fogo, eles acabaram ligados a um homem que se chama São João Batista, que boa parte da vida dele viveu no deserto. O deserto é um lugar muito associado ao calor, ao sol, ao fogo, né? O fogo como símbolo de calor.
Então, você tem aí São João ligado às fogueiras, fogueira de São João, balão de São João. E a Igreja Católica decidiu associar João ao fogo, porque os povos antigos já homenageavam ao fogo, ao sol. Então, João, que viveu boa parte da sua vida no deserto, estava ligado ao sol, ao calor. Oh, por que ele está com uma ovelhinha no colo aí? É lógico que é uma caricatura, mas os povos antigos, para homenagear ao sol, muitas vezes faziam sacrifícios, né? Ofereciam numa fogueira, depois de terem matado com uma punhalada, um cordeiro, né? Um cordeiro em sacrifício ao sol. Esse cordeiro está com uma cara de assustadinho aqui, e seria em homenagem ao sol, né? Pela tradição católica, ele também teria preparado o caminho do primo dele, Jesus, que os católicos chamam de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Ou seja, que teria morrido para salvar aqueles que acreditam em Jesus, tá bom? Mas, enfim, isso é da tradição católica, você pode acreditar ou não, depende da religião de cada um. Eu só estou falando que, por tradição, e como a Igreja Católica teve muito poder na Idade Média, João Batista acabou sendo a associação que a Igreja Católica sugeriu para as pessoas não ficarem adorando só ao sol, ao fogo, mas terem um personagem católico, um personagem que eles acreditavam que seria melhor das pessoas fazerem a relação do que fazer com uma força da natureza, que eles considerariam como magia, assim, né? Muito bem. Aí isso vai dando uma cara muito bonita para as festas juninas. Uma cara de mistura de culturas, uma cara de que mostra como a humanidade foi se juntando, foi misturando elementos e faz com que a gente tenha uma grande diversidade cultural hoje em dia, que faz da festa junina algo que mexe com alguma coisa que está na nossa memória de algum jeito, alguma memória afetiva, né? Outra força que os povos antigos agradeciam, cultuavam, era a força das águas e da chuva. Pela tradição católica, Pedro era pescador. E quando ele começou a seguir Jesus Cristo, né? Jesus falou que ele seria pescador de homens, né? Não é que ele iria lá jogar a rede para pegar homens, mas seria uma metáfora, né? Uma comparação assim, e que ele teria a chave do céu. O que ele ligasse no céu seria ligado na terra, o que ele desligasse no céu seria desligado na terra, e é muito comum Pedro, né? São Pedro ser retratado com uma chave nas mãos para simbolizar essa ligação do céu e da terra. O pessoal até costuma brincar, quando você morrer, você vai ter que pedir para São Pedro para poder entrar no céu. Também tem outra brincadeira que o senso comum faz, assim, tá chovendo, fala para São Pedro fechar a torneira, né? Muito bem. Pedro está muito ligado às águas, né? Então, por ser pescador, por ter as chaves do céu, tem uma cidade no interior de São Paulo, ali perto de São Pedro, perto de Piracicaba, que chama Águas de São Pedro, alguns devem conhecer, né? Então, João ligado ao sol, ao fogo, por causa do deserto, Pedro ligado à água, e Antônio, Santo Antônio, ligado à fertilidade da terra, ao casamento, aos filhos, né? Ele tá sempre com o bebê no colo, o menino Jesus. Já devem ter visto em festa de casamento que a noiva, ao invés de jogar o buquê, joga uma pelúcia de Santo Antônio, assim. Tem uma música de festa junina que diz: matrimônio, matrimônio, quá, 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 isso é lá com Santo Antônio. Na verdade, quem reza para Santo Antônio não reza só para casar, hein? Reza para ter filho também, né? Muito bem. Então, Santo Antônio, ele, talvez quem tenha avô, avó, que liga muito assim para a tradição de Santo Antônio, talvez já tenha visto até um pão que é distribuído em algumas igrejas no dia de Santo Antônio para colocar no açucareiro ou na lata do arroz, que diz que é para nunca faltar o alimento, para nunca faltar a comida naquela casa, já que ele está ligado a essa produção, a alimentar os pobres. Ele era um santo que estava muito ligado aos pobres, né? Normalmente o camponês não tem tantos recursos assim, então ligado à terra, tá? Olha que curioso, conforme a humanidade foi se misturando elementos culturais, aquele culto que os povos antigos faziam para comemorar o nascimento de um filhote, para comemorar a plantação, que vinha em grande quantidade no calor do verão, era normalmente no mês de junho, no hemisfério norte, foi se transformando em rituais de junho, do meio do ano, né? Muito bem.
E aí o que que acontece? Acontece que e Juno também é o deus das plantações para os romanos, hein? Não é à toa que junho chama junho, tá? É em homenagem ao deus das plantações aí, enfim. E já estou misturando muita coisa, né? E aí essas festas, a Igreja Católica, quando começou a ficar mais poderosa, falou assim: olha, não quero, parecem festas de magias, parecem festas de bruxarias, mas não dava mais para mudar. O povo já estava muito acostumado a ter dessas festas, então a igreja começou a tentar associar alguns homens que ela considerava bons homens, bons exemplos, com as forças da natureza. O fogo ligado ao deserto de João, a água ligado a Pedro, que tem a chave do céu, e a terra, a fertilidade ligada a Antônio, que está sempre com o bebê no colo, que dava comida e fartura para os pobres, não é? Muito bem. Estes elementos, ligados tanto a João, a Pedro e a Antônio, mas também às forças da natureza, aparecem nas nossas festas juninas, né? Aparecem aí, ó, o fogo ligado à fogueira e ao balão, né? A água ligado sempre. É quase impossível uma festa junina não ter uma pescaria, né? Ligada a Pedro, que era pescador, às águas da chuva, aos peixes, né? E é a quadrilha, né? As danças circulares, aos casais que se formam, né? O correio elegante. Então, tudo isso está ligado àquelas forças de fogo, água e terra que os homens do campo costumam valorizar muito na sua plantação. Espero que este vídeo tenha te ajudado a entender um pouco como a festa junina mexe com muitos valores que são chamados valores fundamentais da humanidade, arquétipos, né? Estruturas que fazem parte da humanidade há muitos e muitos séculos. Às vezes a gente nem sabe explicar por que a gente gosta tanto de festa junina, mas é porque tem muitos elementos dentro de uma festa junina que às vezes a gente nem sabe dizer por que eles fazem tão bem pra gente, mas é porque eles vêm de geração em geração, tá bom? Que no dia 20 a gente consiga curtir muito essa festa junina, que vamos ser os primeiros humanos a comemorarmos uma festa junina em formato digital, tá? Por causa da quarentena, por causa do coronavírus, mas porque também temos os recursos tecnológicos para essa situação especial. Mas nada substitui fazer uma quadrilha ao vivo, comer um milho, uma pamonha e dançarmos com os nossos amigos, né? Tomara que no ano que vem a gente possa fazer isso presencialmente. Um grande abraço para todos.